Muito bem, então bom dia oficialmente, começamos. Eu sou Vanessa Carvalho, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada pela Camila para vir aqui para a programação. Então eu quero agradecer vocês por terem tido interesse em vir aqui para a gente ter uma conversa sobre posicionamento. Eu sou jornalista e produtora audiovisual de formação. Eu fiz carreira na área de marketing, então eu trabalhei desde 2006, eu trabalho com criação de conteúdo para a internet. Então, assim, antes do mundo que a gente vive hoje, né, de smartphones, o primeiro iPhone ainda não tinha sido lançado, as redes sociais não eram como a gente usa hoje. O Facebook tinha acabado de chegar no Brasil, a gente ainda estava entendendo como usar. Não existiam nem fanpages, existiam só perfis. Então, assim, era um mundo muito diferente. Quando eu comecei a trabalhar, então, com criação de conteúdo para a internet, eu trabalhava dentro da área de marketing e comunicação de pequenas, médias e grandes empresas. Passei por todas. Até que em 2016, eu empreendi para ter a minha própria agência. E hoje eu tenho uma agência de gestão de redes sociais. Então, quer dizer, há 10 anos, até mais, né? Há 12 anos, eu trabalhava com uma coisa que era completamente diferente da que eu faço hoje e muito provavelmente daqui 10 anos eu vou trabalhar com outras coisas que a gente ainda não trabalha hoje. E por que eu estou falando isso? Porque eu, Vanessa, sou uma pessoa diferente hoje da que eu era há 10 anos. E aí o que acontece? Eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui que mostram como a gente vai, conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando. As situações que a gente vive, os papéis que a gente desempenha, as pessoas que nós somos hoje são diferentes e isso é muito positivo de quem nós éramos e de quem nós seremos. Hoje, quem aqui tem filho? Vocês que têm filho, muito provavelmente são pessoas diferentes depois que os filhos de vocês nasceram. Então, acontecem grandes eventos na nossa vida que fazem com que a gente mude várias coisas. Até assim, quando eu trabalhava dentro de uma empresa, eu vivia dentro de uma configuração. Eu tinha uma configuração completamente diferente da que eu tenho hoje. Quando eu empreendi, vieram várias outras coisas que eu desconhecia, que eu nunca tinha passado por isso. Me fez, então, desenvolver outras coisas dentro de mim, ou aflorar, ou o que quer que seja, mas me fez diferente. Então, tudo que a gente vive, as situações que a gente se expõe, as escolhas que a gente fazem com que a gente seja diferente a todo momento. E aí, dentro da minha carreira, eu gosto muito de estudar várias linhas da comunicação. E até na sexta-feira, eu fiz uma palestra aqui também sobre os sabotadores da comunicação, porque dentro desse tempo eu me dediquei à minha formação de programação neurolinguística. Então, eu comecei a estudar várias coisas relacionadas a como nós nos comunicamos. E daí não se trata apenas da comunicação verbal, mas assim, como que a gente é na vida. Então, como a gente se comunica de várias formas. Uma das principais sacadas que eu tive nessa formação de programação neurolinguística foi uma coisa que chama níveis neurológicos. Eu fui procurar a PNL por causa da situação em que eu estava. Eu era gerente de marketing no UOL e eu queria melhorar a minha comunicação com a minha equipe, com as minhas áreas parceiras. E quando eu fui buscar isso, eu fui buscar pensando apenas na comunicação. E aí eu descobri um mundo da PNL que tinha muitas outras ferramentas que, na verdade, servem de complemento para outras atividades. Então, a partir desse estudo, eu encontrei os níveis neurológicos e eu percebi que ele fazia muito sentido para ser aplicado, inclusive em processos de marketing pessoal. Que hoje lá na agência, a gente é focado em administração de redes corporativas, né? Então, perfis de empresas. Só que tem muita gente que é empreendedora, que é autônoma, que precisa também aprender a fazer o seu próprio marketing. E aí, então, na linha do marketing pessoal, a gente não administra as contas pessoais, mas algumas vezes eu faço alguns processos para ajudar. Então, o que eu fiz hoje? Hoje, assim, a gente não precisa pensar apenas em trabalho.
Na verdade, qualquer papel que vocês quiserem, a gente pode trabalhar hoje o posicionamento. Então, se eu quiser trabalhar o meu posicionamento como mãe, eu posso trabalhar. Se eu quiser trabalhar o meu posicionamento como aluno, eu posso trabalhar. Como profissional, o que vocês quiserem, a figura que vocês quiserem trabalhar, a gente trabalha. O posicionamento, a mecânica, ela serve para tudo. Então, a primeira coisa, já entrando então no modelo de níveis neurológicos, que é o que vai fazer sentido para cada uma dessas atividades que a gente tem aí na mão. É uma pirâmide e, como muitos esquemas, cada um desses níveis, ele traz um traço nosso. O nível de baixo, o principal aqui é o ambiente que a gente está. Então, é onde efetivamente nós estamos. Às vezes não é necessariamente um ambiente físico, como uma escola, como uma empresa, mas um grupo. Então, um grupo de trabalho, um grupo de empreendedores, mas tem que ser um lugar em que reúna pessoas com o mesmo interesse. Pode ser a sua casa, pode ser a sua família. Família pode ser um ambiente, não necessariamente a casa em si. Em relacionamento, né? Então, se alguém aqui quiser trabalhar a parte de relacionamento, como namorado, namorada, esposo, esposa, o relacionamento é o ambiente aqui em questão, tá? Então, o ambiente é onde nós reagimos, não onde nós agimos. Porque o ambiente, ele traz várias coisas dele mesmo. E aí a gente reage nele. A gente reage às condições e às configurações do ambiente. Todo mundo junto comigo? Beleza? Aí nós temos os nossos comportamentos. Então, o comportamento é tudo aquilo que a gente faz. É o que? É especificamente como é o que eu faço especificamente no ambiente. Então, eu posso ter determinados comportamentos, por exemplo, quando eu estava na empresa, dentro de uma estrutura hierárquica, eu tinha determinados comportamentos. Dentro da minha empresa, eu tenho outros comportamentos, porque como o meu papel, até eu vou usar esse exemplo mais vezes, porque é o exemplo que eu trouxe aqui nos exercícios que a gente vai fazer juntos, eu fiz os meus também na figura de empreendedora. Então, como empreendedora, eu tive que agir em ambientes diferentes e fazer coisas diferentes. Eu tive que, por exemplo, assumir riscos. E que isso, para mim, era uma coisa mais calculada, digamos assim, dentro de um ambiente controlado, de uma empresa. Dentro do meu próprio ambiente, não. Eu posso fazer coisas um pouco mais arriscadas, por assim dizer. Então, o comportamento é o que a gente faz, onde a gente faz. Acima do nível do comportamento está o nível da capacidade. Então, é como eu faço, o que eu faço, onde eu faço. A gente já começa a criar uma cadeia aí. O como, a capacidade é do que eu sou capaz. É a minha capacidade, é a minha habilidade, é a minha competência. Existem vários nomes que seriam sinônimos para isso. Então, quando eu penso, eu sou capaz de fazer isso, eu estou trabalhando nesse nível aqui. Então, quando eu pensei, bom, como empreendedora, eu sou capaz de assumir riscos? E aí, como é que eu assumo esses riscos? Porque cada um tem um jeito. Por exemplo, até pegando um outro exemplo que fica bem claro de riscos, que é investimento financeiro, eu não sou uma pessoa ousada. Eu sou uma pessoa bem conservadora em relação a investimentos. Então, tem gente que prefere investir em ações e correr riscos muito maiores do que eu, que prefiro ir lá numa renda fixa, já consigo sair um pouquinho da poupança por causa da Nath Arcuri, não sei se todo mundo aqui conhece, do Me Poupe, ela fala tanto disso que assim, já consigo sair da poupança, mas não sou uma pessoa muito ousada, então não vou me arriscar tanto. Então, isso aqui é como? Eu faço investimentos de renda fixa, e aí aqui, o que eu faço especificamente, né? Renda fixa, onde? Dentro do meu banco, da corretora, dentro da minha vida financeira. Só que aí, até aí, é onde normalmente a gente consegue elaborar. Só que tem uma coisa acima disso, que meio que ou nos ajuda ou nos atrapalha, que são as nossas crenças e os nossos valores. Porque aqui é se eu acredito que eu posso
fazer. E aí o que eu faço, onde eu faço. As decisões que a gente toma, o estilo de vida que a gente tem, a carreira que a gente escolhe, está muito, muito associada ao nosso conjunto de crenças e valores. Então é por que eu faço e para que eu faço. E quando a gente pensa em conjunto de crenças e valores, eles podem mudar pela figura. Então, porque, por exemplo, eu dentro do trabalho posso ter um conjunto de crenças e valores que pode ser diferente de mim como pai. Não é errado, porque a gente às vezes pensa assim, não, eu sou igual em qualquer lugar. Pouco provável. Pode ser que sim, você seja essa pessoa, mas é muito mais comum a gente perceber variações de conjuntos de crenças e valores dependendo do papel que a gente desempenha. Então, por exemplo, quando eu decidi, em 2016, pedir demissão de um cargo de gerente de uma grande empresa, onde eu sempre quis estar, para ter a minha empresa, para correr um risco absurdo, para eu chegar nesse ponto, eu tive que desconstruir crenças do tipo, eu não vou ser capaz de me virar sozinha. Eu tinha uma crença que era, como eu vou viver sem saber o dia do meu salário? Porque, né, quando você tem o seu próprio negócio, você não tem o dia do pagamento. Então, você tem que correr atrás disso sozinho. Para mim, foi um trabalho, para chegar em 2016, eu comecei esse trabalho em 2015, um trabalho comigo mesma de ressignificar o que era importante para mim, como eu me via e como eu via, porque assim, por mais que aqui, na capacidade, a gente seja capaz disso, se você não acredita, se você não tem uma crença que te apoia, para você acreditar que você é capaz de fazer isso, você não faz. Sabe quando todo mundo fala para você, nossa, mas você é muito boa nisso, você facilmente faria isso. As pessoas de fora veem uma coisa que você não está acreditando. E daí, quando você não acredita, não tem quem fale que você vai conseguir chegar lá. Por isso que pode parecer piegas e tudo mais, mas assim, a primeira parte é se você acredita ou não nisso. E aí não quer dizer que porque você acredita que você pode, você realmente possa. Aí você trabalha a sua capacidade, aí você treina, aí você aprende, aí você se desenvolve, e aí você desenvolve essa capacidade. Então, todas essas combinações de crenças e valores, e aqui a gente não vai entrar em crença, porque crença é uma coisa muito enraizada e muito própria. A gente vai trabalhar em cima de valores, porque através de um exercício a gente consegue chegar mais objetivamente num conjunto de valores. Mas eu convido vocês a continuarem isso. Crenças é um assunto bem profundo e particular que, inclusive, eu, por exemplo, trabalho minhas crenças na minha terapia. E através de ferramentas de autoconhecimento e tal. Então, é um outro negócio. A gente vai trabalhar aqui dentro com valores. Acima desse nível, a gente tem a nossa identidade. E aí a identidade aqui é quem realmente eu sou. E aí, o quem eu sou aqui é o papel. E esse sistema, ele na verdade, imaginem ele como um prisma. Ele não é flat. Então você vai girando ele e cada face desse prisma é um papel que você desempenha na vida. Então, eu, Vanessa, sou filha, sou irmã, sou esposa, sou empreendedora, sou praticante de yoga. Cada uma dessas coisas é um papel meu na vida. É uma das coisas que eu desempenho. Por exemplo, tem alguém aqui que é vegano? Ou vegetariano? Você é vegetariana? Muito provavelmente, as escolhas que você faz em diversos papéis da sua vida são diferentes. E muito provavelmente você tem valores e crenças diferentes das pessoas que comem carne. Então, aqui não existe certo e errado. É bem importante a gente frisar isso. Por isso que, inclusive, cada um tem o seu papel. Esse exercício, esse workshop, ele é individual. É uma reflexão sua com você mesmo. Não tem uma comparação de modelos. Porque isso aqui, cada um tem o seu. Cada um funciona de um jeito. Então, não entramos no certo e errado aqui. E acima da nossa identidade, tem o espiritual. E o espiritual aqui
não estou falando necessariamente de espiritualidade no sentido de religião, mas eu estou falando aqui no sentido de quem mais está comigo nisso. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma análise de emprego, então quem mais está comigo acima de mim? A diretoria da empresa, o conselho, os meus gestores, são outras pessoas que estão acima de mim e fazem parte desse papel, desse lado do prisma. Se eu vou falar, por exemplo, de alguma coisa de espiritualidade de fato, então quem mais está comigo? Aí entra a crença de cada um. O espiritual, a gente vai... não vamos trabalhar hoje dentro do esquema, mas é importante dentro dos níveis vocês saberem que a gente não está sozinho. Tem mais coisas além da gente. E eu não estou falando de coisas esotéricas, espíritas e nada disso. É que existem mais organismos dentro desse nosso esquema. E agora, quando eu vi isso, eu falei, cara, isso é muito legal. Quando eu vi, eu falei assim, isso faz muito sentido. Porque você esquematiza mesmo uma série de elementos que juntos, para mim, justificaram algumas coisas na minha vida. E aí, a grande sacada desse esquema veio quando eu descobri que a gente só faz mudanças de cima para baixo. Um nível de baixo nunca muda o nível de cima. Para a gente mudar o nível de baixo, a gente tem que começar com o nível de cima. Por exemplo, estou lá na empresa e já vi muitas pessoas reclamando. Ah, mas aqui na empresa é muito difícil de você inovar, de você colocar coisa nova. Aqui é muito fechado. E aí, beleza, a pessoa fala lá, então vou mudar de empresa. Ela vai para outra empresa. Passa um tempo, nossa, mas aqui é muito fechado, aqui eu não consigo colocar as minhas ideias. Daí ela vai lá e muda de empresa de novo. E o comportamento se repete. É o ambiente que é o problema? Nem sempre. Às vezes, uma mudança dessa resolve. Era o ambiente o problema. Mas, às vezes, o que a pessoa está fazendo é repetindo os mesmos comportamentos que não estão deixando ela agir e reagir naquele ambiente. Então, ela pode mudar o nível de baixo quantas vezes ela quiser. Mas, se ela não mudar o nível de cima, ela não alcança realmente a mudança. Cara, quando eu vi isso, eu falei assim, faz muito sentido. A gente, às vezes, fica insistindo em umas coisas que não chegam no resultado, e aí vale a pena parar e falar, peraí, onde que está o problema? Onde nisso daqui está o problema? Às vezes o problema não está onde a gente pensa que ele está. E é aquele exemplo que eu até falei já, né, da relação com crenças e capacidades. Às vezes eu tenho a capacidade, mas eu não acredito. E por mais que eu me exponha em ambientes que eu tenha que desempenhar, ser mais ousada, por exemplo, se eu não acredito que eu vou ser capaz, se eu não tivesse acreditado que eu era capaz de empreender, eu já teria voltado. Tanto que o meu processo foi um processo super calculado, no sentido de eu me dei 1 ano. Eu me preparei para, se em 1 ano não der certo, eu volto. Deu certo. Eu estava preparada, mas eu estava acreditando também que eu conseguiria fazer isso. Então, se eu não tivesse mexido aqui, em 2015, hoje em 2018, eu não estaria aqui para vocês falando sobre a minha experiência de empreendedora. E eu não estou falando que empreendedorismo é a solução da vida, tá? Não é isso que eu estou pregando aqui, só estou dando o meu próprio exemplo. Então, é muito importante a gente ver. E aí, às vezes, aqui, em relação à capacidade, a pessoa ela tem um determinado comportamento. E aí, assim, é muito normal a gente ver, a gente se queixar do comportamento das pessoas. Mas aí, quando eu vi isso, eu comecei a olhar para as pessoas e pensar assim, cara, será que essa pessoa sabe fazer diferente do que ela está fazendo? Será que ela sabe como fazer diferente? Porque se ela não souber, ela vai continuar se comportando desse jeito. Então, quando, por exemplo, eu fiz essa formação, eu ainda estava na empresa com equipe, eu comecei a observar, então, a minha equipe de uma maneira diferente. Eu comecei a olhar se o que eu precisava era, em vez de ficar falando do que eles faziam, começar a capacitar eles para fazerem outras coisas. E isso vale para filhos, isso vale para colegas de grupo, isso vale para marido e mulher. Às vezes a pessoa não sabe mesmo como ela faz diferente.
ela vai continuar fazendo isso. Então, esse esquema, para mim, quando eles falaram de cima para baixo, eu falei, mano, gostei disso. E aí, quando a gente tem, para ter clareza do nosso posicionamento, a gente tem um alinhamento desses níveis. A gente tem noção do que está acontecendo em cada um desses níveis e tem um alinhamento deles. Aí a gente chega no nosso posicionamento.